E o Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar ali o Bragantino. Jogo difícil, a gente sabe, sempre um confronto complicado. O Bragantino é um time ali que está sempre brigando na parte de cima da tabela, um time que tem uma questão financeira bem resolvida, mas o Verdão busca, né, esse ponto importante, esses pontos, né, importantíssimos, afinal tá isolado na liderança, a gente sabe, são 6 pontos ali de diferença do segundo colocado, Flamengo, time que provavelmente vai estar brigando até o final por esse título, né? Então são os dois concorrentes principais, então o Verdão tem que aproveitar, se manter o mais afastado possível, a regularidade de sempre, que a gente sabe que o Abel consegue entregar nesse time, né? E tem muita coisa boa acontecendo aí também no Verdão, né? Tem chegada aí de jogador para formar a dupla de zaga fortíssima, mais forte ainda. Então muita coisa legal, vamos assistir o vídeo, vamos ver aí o que o pessoal da mídia tem para falar desse grande confronto que vai movimentar o domingo. Vamos pro vídeo, depois a gente... O Bragantino e Palmeiras, será que a bola aérea vai decidir essa partida? O jogo é em Bragança, e a gente está falando do líder do campeonato, Palmeiras, que já que a gente terminou o outro bloco falando justamente de favoritismo, qual que é o tamanho do favoritismo do Palmeiras para esse jogo contra o Red Bull Bragantino? Tem? Um tamanho gigante? E fica o destaque aí pro Vitor Roque, né? Da lesão ali, né? O destaque é lamentável, né? Não é um destaque, não é um favoritismo gigante, mas o Palmeiras é o tipo de time... Eu não justifiquei o favoritismo do Corinthians por ele jogar em casa. Em casa, O Palmeiras é o tipo do time que a gente fica confiante em dar o favoritismo, mesmo ele jogando fora. É um ótimo visitante. Né? Um ótimo visitante em diversas competições diferentes. No Brasileiro não tem sido diferente, embora o Bragantino também seja um time consistente, um time com um trabalho lá já longevo. Mas se você está cobrando mais uma vez o favorito, eu vou dar para o Palmeiras um favoritismo do tamanho que eu estou dando para o Corinthians. Pequeno, mas é favorito. Pequeno, concordo também. Até porque é o segundo melhor visitante, o Palmeiras. E a bola. E aí acho que isso é interessante falar, porque a bola aérea do Palmeiras é muito forte, que é uma bola aérea que acho que são 8 gols dos últimos 10, 8 foram de bolas aéreas. E ao contrário, no Red Bull Bragantino, a bola aérea acaba. Defensiva, no caso, ele também usa a bola aérea ofensiva, mas a bola defensiva do Bragantino acaba sendo o calcanhar de Aquiles, ele também acaba sofrendo muitos gols dessa maneira. Mas um time sempre trabalhoso, né? Um time que, quando joga o seu melhor, na intensidade alta, é difícil de ser batido em Bragança. Então, por tudo isso, o Palmeiras também tem de tomar suas precauções. Mas o Palmeiras, por sua vez, é aquele time sempre cirúrgico, né? Mesmo quando não joga tudo que pode, mesmo quando não está numa noite ou num dia mais inspirado, o Palmeiras consegue arrancar uma vitória, consegue arrancar bons resultados. E a gente viu isso contra o Atlético Paranaense, em que mesmo com um a menos também ganha, também vence e vence bem diante das circunstâncias. Contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, foi um jogo em que o Palmeiras lamenta de fato a lesão do Vitor Roque e até poderia ter feito um placar maior para liquidar totalmente a fatura. 3-0. 3-0 é bastante, mas podia ter feito mais. Uma ótima vantagem, mas o Palmeiras produziu 25 finalizações no jogo. O Carlos Miguel praticamente não trabalhou. Então, o Palmeiras, em vários contextos, consegue ser superior aos seus adversários. Agora, de fato, é lidar com a ausência do Vitor Roque e uma infelicidade, né? O Vitor Roque... Acabado de voltar. A cabeça do jogador deve... Então, ele volta a ser relacionado, Luciano, contra o Atlético Paranaense, e a ideia era ganhar minutos aos poucos. Então, ele entra ali no segundo tempo, tem 15, 20 minutos para jogar. E aí, já contra o Jacuipense, é titular, obviamente não ia jogar os 90 minutos, mas logo no comecinho do primeiro tempo sofre uma entrada dura. Parece que o cara sabia que era ali, né? Não dá para dizer que foi intencional, porque o time do Jacuipense entrou o jogo inteiro várias vezes. Né? Bateu bastante, o Palmeiras reclamou disso com razão. Teve um jogador expulso, né? O JP Talisca acabou levando um vermelho direto por uma entrada dura também. Mas no caso do Vitor Roque é um azar, porque pega no mesmo tornozelo lesionado e agora com cirurgia para o Vitor Roque tem sido um ano complicado, porque, queira ou não, ele começa a temporada com boa expectativa, porque fez uma ótima dupla com o Flaco Lopes na temporada passada, expectativa até de seleção, de Copa do Mundo, e aí se machuca no Paulista, perde a oportunidade de estar na última convocação do Ancelotti, dos amistosos, antes da convocação principal, e agora, de vez,
está fora da Copa, só volta depois do meio do ano. Então, uma infelicidade grande. E para o Palmeiras, é difícil lidar com essa ausência, porque o Palmeiras estava conseguindo lidar bem, são 10 jogos de invencibilidade, o Vitor Roque não estava jogando, mas nesse momento da temporada faz muita falta, porque o Palmeiras tem o Sousa, fez 2 gols contra o Jacuipense, mas para mim tem uma característica totalmente distinta do Vitor Roque, né, que é mais centroavante, que tem mais força física. Até para mim é a opção ideal se o Abel quiser manter esse sistema com uma dupla de ataque com o Flaco Lopes. O Luigi, ainda muito jovem, né, ainda muito cru, precisa evoluir mais para segurar essa responsa de titular. O Paulinho não volta, né? O Paulinho está nessa, né? Tinha até expectativa de voltar contra o Jacuipense. Não voltou. Pode ser que volte a ser relacionado agora, mas ainda muito indefinido. E quando voltar, vai ter de dosar minutagem, não vai ser de uma vez. Então, as opções do Palmeiras, até o Felipe Anderson, foi bem também contra o Jacuipense e marcou um golaço. Mas é outra característica, joga mais pelo lado, é mais articulador. Então, eu vejo que hoje o Palmeiras está limitado de uma opção para substituir à altura o Vitor Roque. Naturalmente vai fazer muita falta. E se tem um jogador que o Abel, para mim, gosta e está tentando trazer ele para ser o próximo a entrar, é o Felipe Anderson. Porque ele coloca nos jogos, às vezes coloca pouco, mas coloca. Você vê que o Abel tem o Felipe Anderson muito em consideração. Ele deve treinar muito, ele é, para mim, é um excelentíssimo jogador. Não conseguiu ainda fazer aquilo para o qual ele foi contratado, mas ele, para mim, é um excelente. Teve um momento bom e eu concordo com o Brele. Eu acho que se tem jogos que o Palmeiras precisa ser cirúrgico, Curitiba, Atlético Paranaense, e esse jogo contra o Red Bull Bragantino tem que ser cirúrgico, porque Isidro Pita está jogando muito, o Lucas Barbosa está jogando muito, é grande, é um time forte que briga, tem os seus problemas lá na defesa, na parte aérea, mas os zagueiros do Red Bull também, quando vão lá na área contrária, também costumam criar bastante problema. Então, assim, tem... E que infelicidade do Vitor Roque numa área do campo que normalmente ele não joga. Ele é do meio para a esquerda e centroavante. Estava visitando ali. Ele faz um triângulo onde está o Arias, onde fica ali os 2 zagueiros do Red Bull, de qualquer time, e o segundo atacante por dentro. Estava passeando lá do lado. Essa vida de jogador, hein, Silas? É. Porque esse rapaz faz o que fez no Atlético Paranaense. O negócio é absurdo. Surge o futebol e a gente, no momento que a gente falava e discutia tanto centroavantes, atacantes, tudo bem, é que agora a safra veio com tudo, né? Mas a gente falava desse garoto, ele brilha de tal maneira, vai para a Europa, aí, claro, eu, na minha opinião também, chave ali, aquela coisa do Barcelona sendo meio que boicotado, não conseguiu o espaço dele, sai daquela equipe, vai para outra equipe e aí volta. Vai Quando volta... Real Betis, né? Vai pro Betis. Volta, e aí volta muito bem. E volta e consegue ter uma sequência nesse final de temporada passada, um negócio absurdo com o Flaco, fazendo essa dupla, só que agora machuca de novo. O psicológico de um jogador desse tem que realmente ser... É que não é só o campo, viu, Lu? Não é só o campo, o treinamento e jogo. Tem adaptação lá no... Você vê o Endrick, a reviravolta e assim, como ele foi para cima. Quem esperava que o Endrick sair do Real Madrid para o Barcelona, para o Lyon, e conseguir dar essa resposta num espaço tão curto, num país que tem Paris Saint-Germain, como o melhor do país hoje. E o Vitor Roque, cara, não teve essa mesma felicidade. Eu vejo que não é só a questão do campo, tem a questão da família, tem a questão também, às vezes, até da namorada, esposa que não se adapta no lugar, comida, idioma, tem tanta coisa. Não, mas não estou falando nem de não ficar na Espanha, não. Estou falando de agora, ele sofrer essa lesão. Sim, agora, e aí como é que fica a cabeça do cara? Agora é muito triste. Alguns, óbvio, ficam tristes por conta que são companheiros de profissão, mas essas lesões que têm acontecido lá na Europa, principalmente, o Estevão abre espaço para outro, o Militão abre espaço para outro, o meio-campo ali, o Bruno Guimarães, que ainda a gente não sabe como que ele está, abre espaço para um Paquetá, por exemplo, que voltou a jogar muito bem pelo Flamengo. O Pedro está jogando muito bem, mas a gente já vê mais dificuldade para o Pedro, porque agora apareceu o Iago, né? A fila do Igor Thiago. Igor Thiago, João Pedro, próprio Endrick, ou seja, então assim, é a infelicidade de um e acaba sendo a felicidade do outro, essa crueldade do mundo do futebol. O Vitor Roque tava nessa filinha aí do
desse espacinho aí dos atacantes da seleção, Estava hein? mais distante. Tava um pouquinho mais distante. Por conta disso tudo, né? Ele não teve essa sequência. Agora, o melhor conselho que alguém pode dar para ele nesse momento é falar assim, filho, você é muito jovem. Daqui a pouco realmente ele é jovem. as coisas vão acontecer para você. E para o Palmeiras, o tamanho da ausência do Vitor Roque só não é maior porque o Palmeiras é muito coletivo. O Palmeiras tem um jogo muito coletivo, tem um trabalho coletivo. A gente está falando da falta que um atacante vai fazer. O Palmeiras acabou de ganhar um jogo com um gol do Gustavo Gomes contra o Atlético Paranaense. E ganhou do Terence. Então, No alto, a bola sobrou e ele de bate sabe, pronto. esse trabalho que o Palmeiras tem, ele acaba compensando certas ausências pontuais, né? Claro que ao longo da campanha vai fazer muita falta. Mas para um jogo, isso não significa que não vai ganhar do Bragantino porque não tem o Vitor Roque. O Palmeiras tem um trabalho muito consistente que o torna, vou insistir aqui, favorito. Favoritismo pequenininho, mas mesmo jogando fora de casa. No bolão da família eu pus Palmeiras. E o Flaco na Aquele seleção... 1-0 clássico. Sim, aquele... O Palmeiras faz o gol logo e o adversário não consegue É típico, né? caminhos. É típico. É típico. É a história dos jogos do Palmeiras. Já o Flaco, com seleção argentina e tudo mais, tendo essa oportunidade lá, muito difícil, porque ali também tem uma concorrência grande. Mas o Flaco é o cara desse ataque do Palmeiras, isso é questionável. Mas foi muito potencializado pela entrada do Vitor Roque, né? Porque o Flaco, muita gente olha, grandão ali, o estilão dele, presença de área, mas ele é um atacante que sai muito bem para dialogar com os meias, ele tem qualidade de jogo. Então, com o Vitor Roque, no momento em que o Flaco sai da área, o Vitor Roque geralmente preenche esse espaço fazendo diagonais, e aí o Palmeiras usa e abusa de bola longa, consegue achar os seus jogadores ou acionando o Flaco para fazer uma parede ou para tabelar com o Vitor Roque, ou mesmo o Vitor Roque nesses facões. E claro, esse sistema do Palmeiras perde força sem o Vitor Roque. O Sousa está tentando fazer, está se esforçando para isso, mas o Sousa é um jogador mais de beirada, né? De lado de campo, que se adapta a esse papel de segundo atacante e faz com que o Flaco tenha de ficar um pouco mais preso na área, porque se o Flaco sair a todo momento, o Sousa não tem esse cacuete centroavante de preencher a área toda hora, embora tenha aparecido bem em cruzamentos, né? Principalmente fechando no segundo pau. Mas eu vejo que é o caso do Palmeiras se adaptar, e se teve, de fato, essa tristeza, né, essa notícia ruim da lesão do Vitor Roque, por outros palmeirenses têm motivos para se entusiasmar com o encaminhamento da contratação do Barbosa, né? Isso daí, para mim... Baita numa contratação, né? Baita contratação, um acerto do Palmeiras, se beneficia, né, dessa situação tumultuada do Botafogo. E que isso, ô Breler? 4 milhões, se não me engano, né? 4 De milhões dólares. que vira 20 milhões de reais. Mas o Botafogo sendo um jogador do tamanho do Barbosa, já testado no futebol, esse já testado, a gente já sabe do que ele é capaz. E aprovado. E aprovado. Vai ceder para um arquirrival. É uma situação, assim, pro Palmeiras é uma baita do negócio, não uma barganha pelo valor, mas é um baita do negócio. Oportunidade de negócio. Lembrando que se o Botafogo não faz isso agora, ele corria o risco de não pegar nada. E essa é a questão. Não, porque o que aconteceu com o O Vitor Barbosa... Roque não vem assim pro Atlético Paranaense? A brecha. Vem do Cruzeiro, assim. Mas no caso do Barbosa, ele segurou a renovação com o Botafogo, né? O Botafogo queria renovar com ele, mas ele viu a situação do clube, o circo Estamos pegando falando do fogo. Alexander, né? Porque pode estar pensando que é o Danilo, né? Não, outro Barbosa. Esse é o Barbosa. Barbosa, zagueiro, Barbosa. Nós estamos falando do Alexander, do Barbosa. Eu estou aqui pensando, mas peraí. mas é o O Barbosa... torcedor também está pensando nisso lá em casa, hein? Não, O outro é o caminho ao contrário. Baita jogador. E é Meu Deus. isso, Não é um né, baita Ciro? jogador? O Barbosa teve razão ao não renovar com o Botafogo, porque ele percebeu que a situação do clube estava muito nebulosa. A gente não sabe o que vai ser do Botafogo agora, batendo as portas de uma recuperação judicial, agora com a saída do Textor. Então o Barbosa segurou essa renovação, o Botafogo ficou de mãos atadas, porque o contrato vence no fim da temporada. A partir do meio do ano, o Barbosa já poderia assinar um pré-contrato. E aí tem palmeirense que pode questionar, mas por que não espera para trazer o cara no meio do ano, assina um pré-contrato sem custos? Mas o Palmeiras vai poder contar com ele a partir de já tem um zagueiro para o decorrer da temporada, e por muito tempo o Palmeiras ficou meio refém do sucesso de Murilo e Gomes, né? Não investiu num zagueiro mais parrudo. O Fux, para mim,
está em outra prateleira, né? Compõe bem o elenco, mas quando você precisar ali, eu vejo que um zagueiro mais confiável como o Barbosa faz falta. E além disso, é um dinheiro que o Palmeiras tem, 20 milhões de reais, não é um dinheiro que vai impactar o orçamento do Palmeiras. Para a contratação de um zagueiro afirmado, como você falou, para Talvez mim... a Leila não consiga chegar no final do mês, se ela der esses 20. A Leila fala assim, quanto que é? 20? Não é 20 milhões? Ah. Fala, cara, não é nem Pix, não deve ser Pix nessa cifra aí, não é Pix. É outra coisa aí. Mas é um dinheiro que o Palmeiras tem para pagar Tem. e que vale antecipar essa chegada do Barbosa. E é um cara líder, já campeão, já aprovado no futebol brasileiro. E além disso, o Botafogo está numa situação desesperadora, né? Tem dívida de curto prazo de mais de R$1 bilhão, vencendo até o fim do ano, precisa de grana e, dependendo da situação, pode chegar à conclusão que precisa vender mais. E, de alguma maneira, o Palmeiras está socorrendo o Botafogo e, numa eventual negociação por outros atletas, já veio o Marlon Freitas. Já vem um já pacote, veio o Barbosa. Fazer um pacotão, né? Já tem o caminho. Quem sabe não volta Danilo, né? Aí é uma baita numa puta. Então, mas você já estabelece uma relação cordial. Olha, a gente está te ajudando aqui, me ajuda a te ajudar lá na frente também. Então, vejo que o Palmeiras dá um passo hábil se aproveitando dessa situação crítica do Botafogo, né? Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que a gente separou, um corte bacana, especial, muita coisa legal aí, né? Vou pedir a vocês para já deixar o like, dar essa moral pra gente, né? Afinal, estamos trazendo tudo de bom para vocês aí, todas as notícias, tudo o que acontece aí, a gente tá reagindo junto com vocês e dando a nossa opinião, né? E a nossa opinião é a respeito desse confronto entre Palmeiras e Bragantino. Sem dúvida nenhuma, é um confronto difícil, confronto que todos sabemos, né? O Bragantino jogando em casa é muito forte, mas o Palmeiras está com um elenco aí, um time encaixado e consegue vencer jogando bem, jogando médio, jogando mal. O Palmeiras consegue a vitória, né? O Bragantino é um time que oscila bastante também, apesar de em casa ele costuma ir bem, né? Então vem de uma vitória pelo Campeonato Brasileiro forte por 4-2 com o Remo, mas da Copa do Brasil, né, ficou no amargo empate ali com o Mirassol. Então realmente vai ser um tira-teima muito bom esse jogo aí, onde o Palmeiras, acredito eu, que vai sair com a vitória e continuar permanente ali, né, nessa liderança de forma isolada, com uma gordurinha para queimar. Tem a questão do Vitor Roque aí também, né, cara, muita coisa aí no Verdão, que com todos esses movimentos, desfalques, gente para chegar, gente para entrar nesse time, né, o Verdão segue sempre muito bem, né, líder do campeonato, vai bem ali na Libertadores, não começou tão bem como costuma começar, mas é questão de tempo aí, esse time tá se ajeitando para a reta decisiva dos campeonatos, né? Mas tá aí o corte, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, aquele likezinho para dar uma moral pra gente. Também se inscreva no canal aí para não perder nada que acontece aí no Verdão, a gente tá trazendo tudo, né? Pré-jogo, pós-jogo, tem tudo aí com a gente, então tem inscrito aí, né? Para não perder nada e até um próximo vídeo, valeu!